Brasil, Zil. Estamos no sangradouro de um açude, chegando no sangradouro de um açude, por onde está jorrando o excesso de água que acumulou no açude. A gente vê a paredezinha de alvenaria, que é para proteger a parede de terra, para que durante a sangria a água não vá corroer, desgastar, estourar a parede. E nós sabemos, por informações de pessoas que nasceram aqui e viveram aqui durante muitos anos, que durante os 50 anos da existência desse açude, nos últimos 20 anos, e nós estamos em 2022, o açude não sangrava o excesso de água. Significa dizer que a chuva, a precipitação pluviométrica foi uma das maiores nesses 20 anos, capaz de fazer esse açude encher e transbordar. A gente vê aqui até plantas que nasceram aqui quando a água não chegava aí, já são praticamente árvores. Significa dizer que enquanto essas plantas nasceram e viveram até 2021, o açude não juntava água para represar aqui. E a gente sabe que no momento nós já estamos pelo menos com 1.200 milímetros de chuvas nessa área do Nordeste, que é chamado de semiárido, que é 3 vezes maior do que uma região, do que o índice pluviométrico do semiárido, que é de até 400 milímetros, entre 300 e 400 milímetros. Quer dizer que nós poderíamos dizer que isso aqui é semiárido. Semiárido hídrico. A gente vê a quantidade de mato, a gente vamos chamar de mato, que são plantas, que nasceram aí nessa área da represa do açude, quando não existia água, porque com água essas plantas não nascem. Não são plantas aquáticas. E nós vamos caminhando aqui porque nós queremos explicar que se em 20 anos não tinha chuva suficiente para encher esse açude, embora 2011 tinha chovido mais de 1.000 milímetros aqui, mas o açude não sangrou. Vamos caminhar um pouco mais aqui para ver uma outra fonte de água, que pelo fato de não receber chuva suficiente durante muitos anos, tornou-se ineficiente. Vamos de imediato dizer que nós estamos chegando nas instalações de um poço tubular que foi cavado aqui nessa área para ter água para o abastecimento, para o gado beber, já que os açudes não tinham água com 400 milímetros de chuvas. O homem, na sua capacidade de raciocínio, chegou à conclusão que, cavando um poço aqui com 60 metros de profundidade ou mais, teria água aqui para o gado beber. De fato, com 65 metros, encontraram uma lama de água salgada, com a vazão de 120 litros por hora, insuficiente para abastecer para 3 animais bovinos adultos beberem. Então foi desativado. Uma grande estrutura. A gente sabe que isso aqui, para escavar um poço desse com 65 metros de profundidade, é mais de 10 mil reais.
Aqui existia uma torre de ferro com mais de 10 metros de altura, onde se botava o catavento para extrair a água através do intermédio do poço. E tudo isso aqui foi em vão, porque os 120 metros de água, 120 litros de água por hora não atendia à necessidade do poço. E agora nós chegamos aqui na base. Alô, companheiro? Bom dia. Onde existiu a caixa que deveria receber a água do poço, também desativada, porque não atendia. Então, o que o homem pensou de imediato aqui, o projetista, ou talvez um engenheiro, geólogo, essas pessoas que têm cursos superiores relacionados com o problema da água, era de que, pelo fato de existir aquele açude ali naquela área, que armazena água, e é para isso que ele é construído, para ser um reservatório, certamente se a água for embora dali, por vários fatores, um dos fatores seria que a água tivesse penetrado, sendo drenada no terreno, e aí existisse um lençol de água subterrânea com um volume de água muito grande, e que o poço iria resolver. Então a primeira coisa que foi contrário é que a água era salgada. Então a água só fica salgada, a água do chão só fica salgada quando não recebe o suprimento, seja no açude, seja água subterrânea, porque toda água todo o chão tem sal, cloreto, nitrato de sódio, que o nitrato de sódio é artificial, o cloreto de sódio é natural. Então qualquer água que você armazenar por mais de 1000 dias sem renovar com a água da chuva, porque a água da chuva é doce, o que vai acontecer é que a água vai ficar salgada. E à medida que ela vai secando, seja o açude ou o lençol subterrâneo, ela vai ficando mais salgada ainda. Então o homem imaginou que o fato de haver o açude e esse terreno aqui, que é de fácil drenagem, a superfície do terreno é arenoso, fácil drenagem de água, o lençol seria abundante, com muita água abundantemente. E não aconteceu porque a água, como a gente disse, foi fugindo. A gente sabe que do açude são vários vetores de fuga da água no açude. E no lençol subterrâneo também tem seus vetores, só que em menor quantidade, e é uma coisa mais lenta a fuga dessa água do lençol subterrâneo. Então o que aconteceu é que o poço foi um investimento perdido. E aí a gente pergunta, e agora que esse ano essa terra recebeu 1.200 litros de água por metro quadrado, e a gente vê que a água não escorreu, a água simplesmente foi toda drenada para o lençol subterrâneo, a água foi drenada. O que aconteceu então é que o lençol nessas alturas recebeu um grande suprimento de água das chuvas em 2022. E se o homem colocasse agora seu maquinário aqui para extrair essa água, se é que o poço ainda está fluindo, para que uma bomba seja colocada aí, o que ia acontecer é que isso aqui ia, sem dúvida, ter água doce. Até quando? Se passar mais uns 3 anos com esse volume de chuvas, ele vai subir esse lençol, vai chegar, se estava a 65 metros de profundidade, agora ele estaria já, com a chuva de 2022, a menos de 40 metros de profundidade, é o lençol de água. E se continuar chovendo nessa proporção, esse lençol ia ficar quase na flor da terra. Porque no poço, a coluna de água no poço é mais alta, porque o poço é livre, é uma coluna de água mais alta do que o nível do lençol subterrâneo. Essas são explicações que o homem, para sobreviver aqui nessa área do Brasil, ele teria que ter, como fazendo parte
do seu dia a dia, principalmente os técnicos ou a pessoa que trabalha, que vive de agricultura, porque a maior parte dos anos, quero dizer, é seco. O que é seca aqui nessa área do Nordeste? É quando chove até 400 milímetros por ano. E quando se coloca o nome, se classifica isso aqui como semiárido, significa dizer que o volume de água o volume de chuva é inferior a 400 milímetros. E o que é que o homem deveria fazer então? Nós tivemos agora 1.200 milímetros de chuva já em 2022. O homem teria que ter formas, vamos dizer assim, eficientes de captação e armazenamento de água de chuva, o que não é o caso do açude. Porque, como a gente disse, o açude vai ter vários vetores de fuga. Então nós podemos complementar essa informação mostrando o que a chuva trouxe de benefício aqui durante esses seis meses de 2022.